Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Física na Rede. Com vocês, o professor Marcelo Martins. Na aula de hoje, estaremos aqui dando sequência à energia mecânica, só que agora abordaremos a conservação dela. Para que um sistema apresente conservação da energia mecânica, é necessário que a soma que compõe a energia mecânica, que é a cinética e a potencial, ela se mantenha constante desde o momento que você inicia a análise até o fim. Mesmo que o corpo ele sofra uma alteração na energia cinética, essa alteração ela tem que ser também proporcionada do mesmo valor para a energia potencial. Então a gente diz que quando uma energia cinética, uma porção dela, é transformada numa porção de energia potencial, ou o contrário, né, uma porção da energia potencial é convertida na energia cinética, a soma das duas parcelas de energia sempre vai se manter constante. Então a gente diz que o sistema que está por trás deste mecanismo é chamado de sistema conservativo. O sistema conservativo, ele vai ser regido por uma força, pessoal. E essa força, ela receberá o nome de uma força conservativa. E como é que é essa força conservativa? Ela é uma força no qual o trabalho realizado por ela permitirá que a energia potencial seja convertida na cinética ou a cinética seja convertida na potencial, seja ela elástica ou gravitacional. Eu quero estender para vocês que as forças conservativas aqui na mecânica serão a força elástica, tá bom? A força elástica e também será a força-peso ou gravitacional. Então, essas duas forças terão o papel que, ao realizar trabalho, farão com que a energia cinética seja transformada na potencial e a potencial seja transformada na cinética, mantendo essa soma constante. Isso quer dizer que a parcela de energia cinética que foi alterada tem que ser diretamente atribuída à energia potencial. O contrário também é verdadeiro, pessoal. A parcela de alteração da energia potencial tem que ser adicionada à energia cinética para que essa soma, que é a própria energia mecânica, se mantenha constante. Vejamos aqui uma aplicação bem simples, pessoal. Ó, aqui eu vou pegar um corpo e vou largar o corpo. E o corpo, ao ser largado, ele vai passar por duas situações, no instante T1 e no instante T2. No instante T1, o corpo ele vai passar aqui com uma velocidade V1, de tal modo que ele tem em relação à mão que apara a bola lá embaixo, uma altura 1. E ao passar pela altura 2, no instante T2, ele terá um outro valor de velocidade. Digamos que no instante T1, o corpo ele tenha uma energia cinética de 20 Joule e uma energia potencial gravitacional de 80. Ou seja, a energia mecânica que ele tem neste primeiro momento, vou chamar de EM1, será no total de 100 Joule. Quando ele passar no instante T2, digamos que a sua energia cinética esteja indo para, ou seja, ele alterou, ele aumentou durante a queda. Ele passou de 20 para 60. Então, perceba que a energia cinética variou 40. Então, se variou 40, a energia potencial, neste caso gravitacional, também terá que alterar 40. Então, se aumentou a energia cinética, foi de 20 para 60, aumentando 40, a energia potencial gravitacional, ela teria que diminuir. E isso é o que aconteceu, ó. Ela foi de 80 para 40, mantendo a soma, que é a própria energia mecânica, constante e igual a 100 Joule. Então, neste exemplo, a gente consegue perceber
que a força-peso, ela realiza um trabalho para que a energia potencial gravitacional, parcela dela, seja transformada na energia cinética. Então, a gente percebe nitidamente a influência da força conservativa, que nesse caso seria uma força peso ou uma força gravitacional. Gente, vejamos aqui um outro exemplo bem interessante. Ó. Eu tenho um corpo que cai numa pista sem atrito, tá bom? Eu quero aqui ainda repetir essa experiência. Ó. Eu tenho aqui uma plataforma sem atrito, tá? Vamos esperar de novo de repetir aqui. E numa plataforma sem atrito não há força dissipativa. Então, a energia mecânica que é dada pela soma cinética potencial, ela é constante. Observe que a energia mecânica aqui, ó, ela se mantém constante. A cinética, conforme o corpo cai, ela aumenta. Está mostrando aqui um aumento da energia cinética, tá bom? Quando ele está ainda até aqui, ó, até aqui, que é o final, tá bom? Até esse ponto. Opa, deixa eu apagar aqui, vou colocar apenas uma seta para indicar. Até esse ponto aqui, ó, até esse ponto, nós temos uma rampa, né, que tem um piso sem atrito. Então, a energia mecânica vai se manter constante, que é o que a gente tacou lá de verde. Deixa eu repetir de novo aqui, ó. Então, repetindo aqui, ó, ele tem energia mecânica, né, constante. E conforme ele vai descendo, a potencial gravitacional diminui e a energia cinética aumenta, sempre no mesmo valor. E quando ele chega lá no final, toda a energia cinética vai ser do tipo mecânica, tá? Mas quando ele chega nesse terreno rugoso, aí você já vai ter o quê? A presença de atrito. E, consequentemente, a energia mecânica que ele tinha vai ser simplesmente dissipada, gerando outra forma de energia, entre elas, principalmente aqui, a energia térmica e a energia sonora, que pode ser que faça algum tipo de ruído, né? Então, nós teremos aqui a conversão da energia mecânica em outra forma de energia, tá bom? Então, na região de atrito, nós não teremos mais a conservação da energia mecânica. Então, por isso que aparece esse T aqui, ó, negativo. O que é esse T? É o trabalho da força dissipativa que permite, então, com que esse indivíduo perca a energia mecânica que ele tinha do início até o fim da rampa lisa. Bem, ainda mais uma outra evidência, né, da conservação da energia mecânica, eu quero destacar aqui o exemplo mostrado nas hidrelétricas, né, onde quando a barragem é aberta, em relação aqui, ó, em relação à altura onde está sendo colocada a turbina, o que nós temos? Se as comportas dessa hidrelétrica estivessem fechadas, a camada de água que se encontra aqui, ela apresentaria uma energia potencial gravitacional aqui. E quando a comporta é aberta, a água, então, ela desce, como está sendo mostrado aqui, ó. E ao descer, essa água, então, ela acaba transformando a energia potencial gravitacional em energia cinética. E essa energia cinética vai ser utilizada para poder rotacionar a turbina, e é por meio da rotação da turbina que o gerador converte a energia mecânica em energia elétrica. Então, bem interessante, uma aplicação aqui utilizando a hidrelétrica, tá bom? Outro exemplo que eu quero destacar para ti é um exemplo onde uma bola foi chutada e você tem aqui um aparador elástico, ó. Essa bola, ao chegar aqui, toda a energia mecânica que ela possui é uma energia cinética, que é o que está sendo colocado aqui, ó. Toda a energia mecânica dela é cinética. No momento que ela começa a produzir uma deformação aqui na mola, parte da energia cinética já é transformada na potencial elástica. E quando a bola para de se mover, imediatamente a sua energia cinética também é zero. E toda aquela energia que era cinética foi totalmente convertida na potencial elástica.
O que a gente vai esperar? Que a potencial elástica devolva essa energia, fazendo com que a bola, então, adquira movimento mais uma vez. Ou seja, nós teremos uma transformação da energia cinética na potencial elástica e da potencial elástica na cinética. Então, como a gente falou, a força elástica ela é uma força conservativa, onde o trabalho realizado por ela permite que a transformação da potencial elástica seja transformada em cinética, assim como a cinética pode ser transformada na potencial elástica, tá bom? Vejamos aqui um exemplo por meio de um exercício que diz assim, ó, o salto com vara é, sem dúvida, uma das disciplinas mais exigentes do atletismo. Deixa eu colocar o meu apontador aqui, ó. Em um único salto, o atleta executa cerca de 23 movimentos em menos de 2 segundos. Na última Olimpíada de Atenas, a atleta russa, né, bateu o recorde feminino, saltando 4,88. É óbvio que é uma questão um pouquinho antiga, né? Que ainda é da Olimpíada de Atenas. A figura a seguir representa um atleta durante um salto com vara, em 3 instantes distintos. Assinale a opção que melhor identifica os tipos de energia envolvidos em cada uma das situações. 1, 2 e 3, respectivamente. Pessoal, se a atleta aqui só está correndo com a vara na mão, se ela corre... Opa, pessoal, deixa eu voltar aqui. Se ela corre com a vara na mão, a energia que ela vai apresentar seria uma energia cinética. Mas a partir do momento em que ela consegue atracar, né, posicionando a vara e subir, ela vai ter um movimento de subida, então ela vai ter uma energia cinética, ela vai ter uma altura em relação ao solo, então ela também terá uma energia potencial elástica, e a gente percebe que a vara está o quê? Meio que envergada, então essa vara também está apresentando uma energia potencial elástica. E no último momento, onde ela larga a vara e efetua a queda, ela terá uma energia cinética e pelo fato dela ainda ter a altura, ela vai apresentar uma energia potencial gravitacional. Então, vamos lá. Ela tem energia cinética, letra A, cinética, letra C, cinética, só a letra A e C por enquanto, tá bom? No segundo momento, ela tem cinética, potencial elástica e potencial gravitacional. Na A, cinética e gravitacional. Na C, cinética, gravitacional e elástica, está correto. E aqui no último quadro, cinética e potencial gravitacional. Então, a alternativa correta, letra C de casa. Então, uma questão bem interessante, porque mostra, além da conservação da energia mecânica, né, pede para a gente poder identificar as formas de energia envolvida nesse salto. Bem, o exercício 2 e 3 apareceram aqui, gente. Eu vou logo para o exercício 3 aqui, eu vou ganhar tempo, ó. O carrinho da figura encontra-se encostado numa mola. Se ele está encostado na mola, eu estou prendendo aqui, toda a energia que ele apresenta é uma energia potencial elástica. Ao ser libertado, o carrinho sobe até uma altura máxima de 30 centímetros, vê a figura 2. Qual das alternativas abaixo indica as formas corretas de conversão de energia? Gente, se ele falou que a figura 2 é a altura máxima, está dando a entender aqui em movimento, ó, tá? Mas tu deve perceber que se ele chegou na altura máxima aqui, a velocidade do carrinho aqui seria 0. Então, o que acontece? Entre 1 e 2, eu tenho uma energia potencial elástica e no momento que ele foi liberado, ele tem uma energia cinética. Mas como ele quer 1 e 2, onde ele tem altura máxima, então a única energia que eu posso relacionar na altura máxima será a energia potencial gravitacional. Então, o que aconteceu aqui? A energia potencial elástica foi transformada em energia potencial gravitacional. Então, a alternativa correta seria a letra B de bola. Agora, vamos para o exercício 2. Diz assim, um bloco de 4 kg de massa, então ele já está falando que isso aqui é massa, e velocidade de 10 metros por segundo,
movendo-se sobre um plano horizontal, choca-se contra uma mola, como mostra a figura. Então, ele vem aqui e colide com a mola. Sendo a constante elástica da mola, olha o quanto vale o K da mola, vale 10.000 Nm por metro. O valor da deformação máxima que a mola poderia atingir em metros vale quanto? Pessoal, antes de colidir, esse cara só tem energia cinética. Quando ele colide com a mola, toda a energia cinética que ele vai apresentar vai ser transferida para a energia potencial elástica, ou seja, vai ser transferida para a mola. Então, eu vou poder dizer que a energia cinética que ele tinha vai ser totalmente convertida na energia potencial elástica, ou seja, toda a energia que ele tem, que é cinética, vai ser igual à energia potencial elástica, porque ele transferiu para a mola. Como a energia cinética é massa, velocidade ao quadrado sobre 2, e a energia potencial elástica é a constante deformação ao quadrado sobre 2, e ele me forneceu todos esses valores, sabendo que ele quer o quê? A deformação máxima. Ele quer saber o valor do x. O 2, posso simplificar com esse 2, a massa, 4 kg, a velocidade vai ficar 10 ao quadrado, o K vale 10.000 vezes o x quadrado. Então, aqui eu tenho 400 dividido por 10.000. Ou melhor, desse lado eu tenho 400, do outro lado eu tenho 10.000. Vezes o x quadrado. Logo, o x quadrado é igual a 400 dividido por 10.000. Eu vou tirar logo a raiz quadrada de tudo aqui, ó. De 400 e de 10.000 para ficar mais fácil ainda, tá bom? A raiz quadrada de 400 vale 20 e a raiz quadrada de 10.000 vale 100. Ou seja, o valor que eu tenho no final é 20 por 100, que é a mesma coisa que 2 décimos. 2 décimos é 0,2 metro. Então, a alternativa correta, letra B de bola. Tá bom, gente? Então, essa questão é bem simples, porque bastou a gente igualar uma com a outra. Bem, aí nós entramos num tópico interessante, que é o chamado teorema do trabalho energia mecânica agora. O que a gente viu na aula anterior foi o teorema de trabalho e energia cinética. No teorema trabalho e energia mecânica, também conhecido como teorema da energia mecânica, o trabalho ele é igual à variação da energia mecânica. Ou seja, eu estarei aplicando essa condição quando no sistema eu tiver uma força dissipativa. Então, a gente poderia até colocar uma observação aqui. Será aplicado quando nós tivermos um sistema dissipativo. O sistema dissipativo, ele é acompanhado com uma força dissipativa, tá bom? Gente, a principal força dissipativa que nós vamos tratar é o atrito. E o que essa força vai fazer? O trabalho dela vai provocar o trabalho dessa força, vou chamar FD, vai gerar uma variação na energia mecânica. É isso que ele vai fazer. Digamos que essa moça, ao estar localizada lá em cima, vou só pôr aqui um exemplo, ela tem 10.000 joules de energia. Mas quando ela chegar aqui embaixo, essa moça, digamos que ela chegue aqui com só 6.000 joules de energia. Então, houve uma perda de energia por conta do atrito no deslocamento lá de cima até aqui embaixo. E essa variação da energia mecânica foi de quanto? 6.000 seria a energia mecânica final e 10.000 seria a energia mecânica inicial. Então, você vai pegar 6.000 menos 10.000, gente. Ó, quando você calcular, você vai ter um valor de menos 4.000 joules. O que significa dizer isso? Que essa demanda de energia foi convertida em uma outra modalidade de energia que não foi mecânica. Vou voltar o slide aqui para você ver um exemplo. Ó. Já até discutimos isso. Lembra desse exemplo? Quando a gente destacou este exemplo, a gente tinha que esse indivíduo, ele tinha uma energia mecânica constante, ó.
A cinética aumenta, a potencial diminui, mas quando ele chega aqui na região rugosa, ele começa a realizar trabalho, e o trabalho dele é negativo por conta de eu ter uma diminuição na energia mecânica. Então, a gente vai também observar neste exemplo que a força em questão ela é uma força que vai promover uma perda de energia mecânica. Vamos ver como é que isso pode ser cobrado, né, numa situação. Eu peguei uma questão bem interessante aqui, ó. Questão número 4 diz assim: os seringueiros fazem vários cortes transversais e um vertical na seringueira para a extração do látex, matéria-prima utilizada para a produção da borracha. Através dessa técnica, consegue fazer com que o látex desça por um caminho esquematizado na figura abaixo. Está bem aqui a figura, gente. Que pode ser comparado à trajetória de um corpo que desce um plano inclinado. Desta forma, as forças externas que atuam no látex durante o seu movimento são somente conservativa, somente dissipativa, conservativa de contato, dissipativa de contato, conservativa de campo e dissipativa de contato, conservativa de campo e dissipativa de campo. Gente, a força primeiramente que vai fazer esse corpo descer é o peso, né? Então esse látex ele vai ter um peso aqui, ó. E o peso vai fazer então, vai ter uma componente, né, igual um plano inclinado, como ele falou. Então vai ter uma componente que vai fazer escorregar, tá aqui, ó. Em contrapartida, quando ele for escorregando, ele vai deixando, né, resíduos por onde ele vai passando. Mas por que ele deixa resíduo? Porque existe uma força de atrito envolvida. Então, a força peso, a força gravitacional, ela é considerada uma força de campo. Enquanto que a força de atrito, ela já é considerada uma força de contato. Então, realmente, a força de atrito ela é uma força dissipativa, enquanto que a força de campo ela é uma força conservativa, como a gente viu anteriormente. Então, a alternativa correta aqui seria conservativa de campo, por meio da força peso, e dissipativa de contato. A alternativa correta, a letra D de dado. Última questão da nossa aula de hoje, é uma questão também que envolve um contexto, para a gente poder se habituar a esse tipo de exercício. Ele diz assim: no Egito Antigo, colocando aqui o meu apontador, né? No Egito Antigo, a época da construção das grandes pirâmides, imensos blocos eram levados de grande distância ao local das construções e elevados até uma altura em que ficariam na pirâmide através de enormes rampas. Os métodos para deslocar esses blocos até hoje são motivo de debate. Um método provável era usar a força de muitos homens para arrastá-los por estradas de terreno argiloso e despejar água à frente dos blocos, o que poderia criar uma camada de lama que serviria como lubrificante para facilitar o deslizamento. As figuras abaixo que eu coloquei aqui do lado, ó, mostram esse procedimento para o transporte de uma estátua. Então, aqui está mostrando o arrasto do bloco por meio de uma rampa, que eu acho que é o desenho mais importante da figura, seria o arraste, né, dos blocos. Com base no texto e nas figuras acima, que eu botei aqui ao lado, né, analise as afirmativas abaixo que eu coloquei numa outra página, ou seja, no meu outro slide, que diz assim, ó. Primeiro, se a estátua foi puxada horizontalmente em linha reta, aí eu vou destacar uma coisa importante para ti, ó. Se ela foi puxada em linha reta com velocidade constante, o trabalho realizado pela força resultante será nulo. Gente, para realizar trabalho, eu tenho que ter uma força resultante vezes o deslocamento. Outra, o trabalho ele é igual à variação da energia cinética. Então, essas duas informações são importantes. Como ele disse que a velocidade do corpo é constante, a gente sabe que pela primeira lei de Newton, a resultante vale zero. Se a resultante é zero, nem varia a energia cinética, ou seja, a velocidade é constante, nem tem trabalho realizado, né, gente?
Então, a primeira afirmação, quando ele diz que o trabalho realizado pela força resultante foi nulo, ela é o quê? Verdadeira. Afirmativa 1 correta, se a 1 é correta, já está fora a letra D e já está fora aqui a letra E, papai. Olha aí, ó. Já fico entre a letra A, B e C. 2. O efeito da água despejada era aumentar o valor do coeficiente de atrito entre a estátua e o solo. Pelo amor de Deus, cara. Se você bota a água, fica mais liso. Então, como é que você vai aumentar o coeficiente de atrito? O coeficiente de atrito ele vai diminuir. Então, está equivocada aqui a afirmação número 2. Se está equivocada a afirmação número 2, está fora a letra A. Fica entre a letra B e a letra E. Vamos para o número 3? O trabalho realizado pelos homens para arrastar o bloco de massa M até uma altura H, através da rampa mostrada na figura 2, está aqui a figura 2 que eu mostrei para ti, ó, tá? Era igual a mgh, em que g é o valor da aceleração da gravidade. Pessoal, se a galera empurrar aqui o bloco, se ela empurrar o bloco, esse bloco ele vai ter um arraste nesse deslocamento bem aqui, ó, tá bom? Então, a força que eles vão fazer para arrastar o bloco ao longo da rampa vai ter esse deslocamento. E como é que ele me diz que o trabalho realizado pelos homens vai ser o trabalho da força-peso? Não, gente. O trabalho aqui, ele vai ter que ser igual à força dos homens vezes o deslocamento gerado. E não o trabalho da força-peso, como ele está mostrando. Então, a afirmação número 3, ela é falsa. E eu nem li a 4, gente, ó. E já sei que a alternativa correta seria a letra C. Mas a gente vai fazer número 4. Suponha que o bloco se soltasse quando estava na rampa a uma altura de 10 metros e que deslizasse até o solo. E se a perda da energia mecânica pelo atrito com a rampa fosse de 50%, a velocidade com que ele chega ao solo será de 10 metros por segundo. Bora ver, cara? Digamos que quando ele estava na altura de 10 metros, ele se soltou. Deixa eu só apagar aqui para não confundir, né? Então, aqui, se ele se soltou, a velocidade dele inicial é 0. Então, ele também não tem energia cinética inicial, valia 0, tá? Toda a energia que ele tem é potencial gravitacional, porque ele tem uma altura de 10 metros. Então, esse bloco ele vai deslizar até chegar aqui no solo. E a pergunta que ele faz é, ou melhor, a afirmação que ele faz é que essa velocidade vale 10 metros por segundo. Digamos que a gente não soubesse. A gente quer determinar o valor da velocidade. Como é que a gente faria, então, para calcular esse valor? Gente, 50% da energia foi perdida pelo atrito. O que eu sei, então? Que o trabalho realizado pela força dissipativa é 50% da energia mecânica que ele tem no início. Tá? O trabalho realizado pela força dissipativa é 50% da energia mecânica. Tá bom? Ou seja, o trabalho que ele tinha no início, ou seja, da variação, ou seja, vai ser metade da variação da energia mecânica, né? Como ele só tem energia mecânica, ou melhor, como a energia mecânica que ele vai ter no início, a uma altura de 10 metros, será apenas a potencial gravitacional, então eu vou poder dizer o seguinte, o que é o trabalho também? O trabalho é igual à variação de energia cinética, mas ele só tem energia cinética final, então o trabalho da força dissipativa será a energia cinética final, uma vez que o trabalho também é igual à variação da energia cinética, que é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Ele não tem energia cinética inicial, ele só tem energia cinética final. E esse trabalho ele é igual a 50% da energia mecânica. Como ele tinha energia mecânica lá no início, que era um determinado valor, tá? Então eu vou dizer que esse valor de energia cinética final é metade da energia mecânica no início. No início, toda a energia mecânica que ele tem é potencial gravitacional.
Lembrando, a energia cinética final é massa, velocidade final ao quadrado sobre 2, inclusive é essa velocidade final que a gente quer calcular, é igual a metade da energia potencial gravitacional que ele tem no início, que é massa, gravidade, altura. Então, esse 2 vai embora com esse 2, a massa vai embora com essa massa, velocidade final ao quadrado é igual a 10 da gravidade e 10 da altura. 10 vezes 10 vai me dar 100, como está ao quadrado, velocidade é igual a raiz quadrada de 100. E a gente sabe que a raiz quadrada de 100 vale quanto? 10 metros por segundo. Por isso, a alternativa realmente correta seria 1 e 4, onde 4 faz sentido. Se ele perder metade da energia mecânica pelo atrito, ele vai chegar com 10 metros por segundo se ele tiver saído a 10 metros de altura em relação ao solo, tá bom? Então, a gente concluiu aí mais um tópico importante. Fique ligado no nosso canal. Até a próxima aula, mas não deixe de seguir o nosso Instagram. Clica no nosso canal para se inscrever e não deixe também de dar aquele like para ajudar na propagação dessa mensagem para aqueles que necessitam. Gente, até a próxima. Tchau, tchau.